Ontem, o Atlético fez raiva de novo no seu torcedor. De novo fez raiva. E é o seguinte, até uma pergunta pra você, Vinícius. Quer ganhar do Atlético? É ficar com 10 jogadores? É estar em crise? E principalmente deixar pra jogar no segundo tempo, quando você faz gol rapidinho? Porque o roteiro tá parecendo esse, né? Sim, tem sido assim, né, Romano? E não é uma simples coincidência quando a gente pega uma amostragem que é grande, de jogos que são nesse perfil. Do Atlético com um a mais e não conseguir vencer os jogos, pelo contrário, né? Piorar na partida e sofrer gols. De pegar adversários que estão em momentos de instabilidade ou em crise. A gente acabou de citar o Grêmio, que vinha numa crise e conseguiu vencer o Atlético. Foi assim contra o Vitória. Vitória tinha tomado a pior goleada na história dos pontos corridos e venceu o Atlético. Contra o Santos, o Galo com um a mais. O Santos também em crise. O Atlético não conseguiu a vitória, sofreu o gol de empate. Agora na Bolívia, o Atlético com um a mais também sofreu 2 gols no segundo tempo. Quase sofre terceiro no Quase sofre. Né? Então, Romano, sabe o que isso me mostra? Além de ainda ser um time desorganizado taticamente, mas o Atlético vem de 7 jogos sem vencer. Desses 7, teve jogos com o Cuca, com o Lucas Gonçalves e com o Sampaoli. Lógico que os técnicos têm a responsabilidade, mas quanto que esses jogadores vão assumir a responsabilidade deles? O Atlético está em frangalhos emocionalmente. Parece que é um time que ainda vive o luto das perdas dos títulos do ano passado, principalmente da Libertadores. Ah, mas chegou gente nova. Parece que o ambiente negativo, ele contagiou todo mundo. Quando o Atlético passa a ter um a mais, a impressão que eu tenho é que volta o filme da Libertadores do ano passado e ninguém consegue jogar. E é inadmissível, né? Para um elenco tão experiente, que já deveria ter dado a volta por cima. O jogo de ontem, vou te falar a verdade, Romano, ele ficou bom pro Botafogo quando o Chris Ramos foi expulso. É verdade. Sabe por quê? Voltou o filme da Libertadores, o Botafogo passou a acreditar, foi pro intervalo e se fechou. E voltou e falamos assim, nós já ganhamos desses caras aí com um a menos, nós vamos ganhar de novo. E do outro lado passou o filme também no Atlético. E é o seguinte, a gente perdeu pra esses caras assim, nós vamos perder de novo e perdeu. Então é um Atlético que emocionalmente está completamente abalado. E aí, na final da Libertadores, muito se criticou o Milito, e eu concordo com as críticas, de que ele não mexeu no time. Ontem o Sampaoli volta do intervalo e ele fez as mexidas. Mexidas que eu faria. Então, assim, o Milito foi criticado porque não fez as mexidas. Aí o Sampaoli também é criticado porque fez mexidas e não deram certo. E os jogadores, Romano? E a atitude em campo? Então, assim, é um Atlético que vira e mexe, a gente fica aqui apontando a mira pros treinadores, que tem seus problemas, tiveram seus erros, mas que precisa mais dos atletas darem a resposta em campo. Sampaoli colocou um monte de atacante. E qual o atacante do Atlético que fez uma jogada diferente? O segundo tempo do Atlético parecia limpador de para-brisa. Vai da esquerda, vai pra direita, vai da esquerda pra direita, não acontece nada. Não acontece nada. Então, tá na hora de ter uma cobrança maior pra cima dos jogadores. Eles precisam dar essa resposta. Não é um elenco ruim, mas tem muita gente devendo, Romano, muita gente devendo, e é pra ontem, né, a urgência da mudança. O que eu não consigo entender é como um time, você jogou o primeiro tempo, ficou 0-0. E na Bolívia estava ganhando de 2-0. Aí você volta do intervalo, o treinador deve ter falado, nós estamos com um jogador a mais, vamos fazer isso e isso. E o time entra desconcentrado e toma gol no início do segundo tempo. Com o Bolívia foi assim, com o Botafogo foi assim. E é pura concentração mesmo, Romano. E quando o Atlético toma um gol, aí eu volto na questão emocional. Quando toma um gol, acabou. Acabou o Atlético. Ontem voltou contra o Botafogo, tomou um gol no início do segundo tempo. O time se desmanchou. Não conseguia ter nenhum poder de reação. A torcida tem um cântico famoso nas arquibancadas, né? Que o Galo é o time da virada. Esse Galo não é o time da virada. Esse elenco atual não é. O time não consegue ter reação nos jogos. Então, assim, se toma um gol, esquece, acabou a partida, né? Foi assim contra o Grêmio também, que o Atlético vencia o jogo, tomou um gol e o time se desesperou. É um momento muito delicado e o Atlético está a 3 pontos da zona do rebaixamento. O Atlético, em termos de colocação, você falou hoje, pode ser o 16º, né? Sim. Dependendo dos resultados. Não é brincadeira. E é o segundo ano consecutivo que o Atlético briga na parte de baixo da tabela. É uma vergonha. Eu acho que a torcida tem que cantar pros jogadores, você falou aí do time da virada, eu acho que a música do Atlético nesse momento é o seguinte: quem entrar desligado vai tomar um tá ligado, né? Todo mundo vai tomar um tá ligado. Tô mudando a letra da música aí. Tem que dar uns tabef, assim, uns cocão pra ver. Acorda, meu filho, acorda pra vida. Deixa eu registrar aqui o Maurílio Lino, tá dizendo que me acompanha na Alterosa no Bola na Área. Obrigado pelo carinho, viu? E ele perguntando, será que o salário está em dia? O Vitor deu uma entrevista ontem dizendo que tá em dia. E o atleta com todos os vencimentos em dia, negou que tenha racha no elenco, que tem algum tipo de problema no elenco. E, segundo ele, tá cobrando. Agora depende de que tipo de cobrança, né? Porque tem a cobrança, que é o seguinte, cara,
Vai lá, velho. Você não tá bem, não sei o quê. E tem a outra que é assim, ó. Acorda pra vida, meu filho. Quem você tá achando o quê? Salário tá em dia, premiação tá em dia. Tem 2 tipos de cobrança. Qual a cobrança que está sendo feita no Atlético? A cobrança do vamos lá, eu acredito em você, ou a cobrança do tapa na mesa, assim, ó, vocês estão recebendo tudo em dia, voo fretado, etc, etc, etc. O que está acontecendo? Tem um jeito de cobrar. São 2 formas de cobrança. No momento em que o Atlético atrasou os salários, era muito difícil por parte da diretoria cobrar algo dos jogadores, né? Porque eles estavam em dívida, então era complicado. Agora que tá tudo em dia, tá tudo acertado, o pagamento tá caindo conforme combinado, não tem desculpa mais, Romano. A cobrança, ela tem que ser firme. Ela tem que ser pesada. O departamento de psicologia do Atlético, vocês vão ter que trabalhar muito pra levantar a moral, a confiança desses caras. Quantos treinadores já passaram aqui? E assim, e aquele impacto que a gente esperava, né? Da chacoalhada, do time acordar. Mas parece também que... Poxa, é menino, tem que ficar lá falando, gente, vamos lá, né? Vocês jogam no Atlético, a camisa é pesada, tem que dar um... O pessoal que gosta de falar aqui, né? Tem que dar um sanguinho a mais. A concentração, Romano. A concentração, vários gols que o Atlético tem tomado nos últimos jogos são bobeiras, são momentos assim de desconcentração total e que tem custado muito caro. Eu sei que esse elenco pode render mais e muitos aqui já deram muitas alegrias e tem moral, tem crédito pra torcida, né? São ídolos da torcida, mas o momento é péssimo e eles têm que ser cobrados também, ninguém tá isento a cobranças. Então, assim, concordo, a cobrança nesse momento ela tem que ser mais rígida, né? Ela tem que ser mais rígida pra, de fato, mexer com o ambiente do clube. O Rogério Alves tá dizendo que cobrança Nutella. O Cláudio Rezende, torcedor cobrando, hein? Teve cobrança do torcedor na chegada da delegação, né, o Cláudio Rezende? Boa noite, boa tarde, que boa noite. Boa tarde, Cláudio. É isso, boa tarde a você, Emerson Romano, bastidores da Itatiaia deste domingo. Os jogadores do Atlético que chegaram no início da madrugada de domingo em Confins foram recebidos por alguns membros de torcidas organizadas e cobranças com relação ao desempenho, à falta de resultados nos últimos jogos. Guilherme Arana foi quem conversou com esses torcedores que estavam ali no desembarque. Teve também o Everson presente, o Vitor, imagens que foram feitas por próprios torcedores e divulgadas em redes sociais. A Arana, inclusive, prometeu que quarta-feira é guerra, que o Atlético vai se dedicar ao máximo, os atletas, para que possam inverter essa situação, né? Sair desse momento complicado, não só no Campeonato Brasileiro, mas com ausência de vitórias que incomoda bastante os atletas também, toda a diretoria do Galo. O Vitor chegou a dizer ontem que o sinal vermelho está ligado no Atlético, principalmente com relação à proximidade da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Deixa eu falar pra você agora da Clínica Alphamen. Amigão, tá meio desanimado aí na hora H, na hora do sexo? A Clínica Alphamen tá pronta para te receber. Tem mais de 10 anos no mercado. É especialista em saúde sexual do homem. Então anote aí o telefone para você agendar a consulta amanhã mesmo. Ligue no 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alphamen. Conosco aqui no Bastidores. Portanto, serão jogos importantíssimos para o Atlético em casa. Quarta-feira é mata-mata, só a vitória interessa contra o Bolívar para avançar às semifinais da Sul-Americana. E a sequência também 2 jogos na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro. Mirassol sábado e na terça-feira seguinte, dia 30, contra o Juventude. O torcedor já perdeu a paciência. E aí tinha muito aquele negócio assim, o torcedor pediu, nós trouxemos o Sampaoli. Beleza. Não dá nem pra cobrar o Sampaoli direito, porque o Sampaoli já pegou o avião em pleno voo tentando consertar sem tempo de treinamento. Beleza. Apesar de que ele costuma fazer umas mudanças meio doidas aí, mas ok. Colocar falso velho de zagueiro, enfim. Mas quem tem que dar a resposta agora são os jogadores do Atlético. E o torcedor já perdeu a paciência. Perdeu a paciência, com toda razão, né? O Atlético vem numa fase terrível e não é só perder o jogo, é a forma como acontece. O jogo contra o Botafogo, eu tratava o Botafogo como favorito e o Atlético fez até um bom primeiro tempo, tá? Devido ao que a gente vinha acompanhando do Atlético, pra mim houve uma evolução ontem no primeiro tempo. O Atlético foi melhor que o Botafogo. Não foi uma atuação brilhante, não foi espetacular, mas foi melhor que o Botafogo. Mas assim, você perdeu o jogo novamente com a mais, então isso tudo vai deixando o torcedor irritado. Em meio a isso tudo, o Atlético está a poucos passos de uma possível conquista da Sul-Americana. É louco, né? Como o futebol, ele permite essas reviravoltas. Então, assim, basta ao Atlético ter uma atitude diferente, dar uma resposta positiva na próxima quarta-feira. Só que, o brasileiro, o Atlético continua lá, próximo da zona do rebaixamento. Então tem que acordar também o quanto antes. Ontem o Sampaoli colocou
praticamente que ele tinha no banco ali de atacantes. E qual atacante do Atlético hoje que passa o mínimo de confiança? São Paulo falou muito, né, que precisa melhorar o último terço. Mas como é que você vai melhorar o último terço? Que é o momento ali que você define o jogo com Júnior Santos, com Rony, com Biel, o Bernard, sendo que ninguém tem jogado bem. Nem o Hulk também, né? Não vou tirar o Hulk desse pacote, não. Também não tem jogado bem. Então é muito difícil quando você olha pro banco e todas as suas alternativas, não tem ninguém vivendo uma boa fase. O melhor do ataque do Atlético era o Coelho, que agora se machucou, infelizmente, e esse ano não joga mais. Então, melhorar, o que São Paulo tem chamado, né, de melhorar o poder de definição ou de criação ali no último terço, sem nenhum atacante jogando bem, não sei como é que ele vai conseguir corrigir isso. E se você pegar de atacantes do Atlético, deixa eu só registrar aqui, mandar um abraço pro perfil EJ, não colocou o nome. Manhuaçu, pé do Rio de Janeiro, pirou, Romano? Não pirei não, amigo, eu fui criado lá. Nós estamos a 100 quilômetros de Porciúncula, que já é Rio de Janeiro. A influência do futebol carioca é muito grande lá. Eu cresci lá e eu conheço. Manhuaçu é o Romano, viu? Eu conheço lá. Um abraço pra você. Mas olha só, o Atlético tem Hulk, Rony, Júnior Santos, Biel, o Coelho tá machucado, não conta. Me ajuda aí. Você pode colocar o Bernard, atacante. Você tem o Renier, que joga mais avançado, tem o Dudu. Nós estamos falando de 7 atacantes, 7 jogadores de frente. E não consegue resolver o problema do Atlético. Né? Não consegue resolver esse problema ofensivo do Atlético. Tem jogadores em baixa, tem jogadores com característica de serem atacantes voluntariosos, mas não marcadores de gol, né? Sim. O Atlético, por exemplo, ele investiu mais de 80 milhões em Rony e Júnior Santos. E eu não vou ser incoerente aqui de falar que Rony e Júnior Santos são, no termo da moda, o torcedor gosta de falar bagres. Eu não acho que são, tá? Eu acho que são jogadores, assim, não são craques, muito longe disso, mas que viveram ótimos momentos em seus clubes. O Rony foi, em alguns momentos, protagonista no Palmeiras. Ele foi decisivo em Copa Libertadores, em Campeonato Brasileiro. O Júnior Santos foi decisivo em Copa Libertadores pelo Botafogo. Só que o valor gasto nesses atletas que não vinham no momento de alta, o Júnior Santos, tudo bem, recém-campeão da Libertadores, mas ele viveu um ano muito complicado em termos físicos. E ele foi explodir na carreira mesmo, tarde. O Júnior Santos foi explodir já próximo dos 30 anos. Então, assim, o valor investido, que nesse momento é mais gasto do que investimento, é sim questionável, porque se o São Paulo decidir aqui que ele está participando agora do planejamento já para o ano que vem, já começou, né, Romano? Se ele falar assim, no meu modelo não encaixa Rony, não encaixa Júnior Santos, eu não vejo espaço pro Biel, uma hipótese aqui. O que o Atlético vai fazer? Porque aí é prejuízo. Você vai conseguir vender esses caras? E eu não duvido disso não, Tem jeito, Romano. Como é que você vai recuperar o valor investido nesses atletas? Eu não duvido não. E se a diretoria der carta branca pro São Paulo e participar do planejamento do ano que vem, aí o treinador vai ter que... Ele vai escolher, né? Ele vai ter o critério. Esse encaixa, esse não encaixa. Só que o investimento, nesse momento, eu nem trato como investimento, mas como gasto desses atletas, foi muito alto. E um investimento que não tem retorno. O Natanael, por exemplo, ainda que não dê certo no Atlético, eu acho um investimento plausível. Eu acho que vale a pena um risco desse. Que é um atleta jovem, que viu o potencial nele, e no Atlético ainda não vingou, mas ainda pode ter uma margem de crescimento. E se der errado, não foi um valor também exorbitante, eu acho que faz mais sentido, né? Do que gastar, por exemplo, 80 milhões com Rony e Júnior Santos, por exemplo. O problema todo é que existem alguns setores que o Atlético vai ter que investir. Né? O Atlético não tem um lateral esquerdo reserva, o Atlético não tem a dupla, o Atlético precisa de no mínimo mais um zagueiro. Isso. A própria lateral direita. A lateral direita, talvez Saravia fica muito tempo no departamento médico, é algo a ser avaliado, o Natanael ainda não me emplacou. Então é um elenco desequilibrado. Eu não acho o elenco do Atlético ruim e não é condizente com a tabela de classificação, né? Pode extrair muito mais. Só que tem alguns desequilíbrios. Primeiro volante, você tem confiança que o Fausto Vera é esse primeiro volante do Atlético? Nem o próprio Atlético tem. Não tem. Tanto que ele estava encostado até a chegada do São Paulo. O São Paulo está tentando recuperar o Fausto Vera, mas não sei se vai dar certo. Pelo visto, não. Então é um jogador que o Atlético não foi na janela de transferências para trazer. E era uma promessa da gestão do futebol. E essa promessa não foi cumprida. Não adianta falar que o Alexander é esse cara, porque o Alexander é uma reposição do Rubens. Uma ótima reposição. Sim. Ótima reposição. Uma ótima contratação. Mas ele é uma reposição à saída do Rubens. Ele não é o primeiro volante. Então, o bicho tá pegando nesse momento. Eu sei que a urgência é o Campeonato Brasileiro, sair dessa situação, mas você também já tem que, paralelamente, ir trabalhando no planejamento de 2026. E ele precisa ser muito melhor do que o de 2025. Muito mais assertivo. O perfil aqui nossa página no YouTube, Itatiaia Oficial, JHS Edson, o Júnior Santos tem que ser cantor. Ele parece com o Emílio Santiago. Muda de carreira.
é o seu nome, seu bairro. Com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. BH, a cidade do sim. Fala comigo, seu nome, seu bairro. Aqui é Luiz Carlos, de Ribeirão das Neves. Esse time do Galo é um dos times mais medíocres que eu já vi nesses anos todos que eu sigo o Atlético. Um time medíocre, sem vontade. Os caras estão numa preguiça feia. Toda vez que tem um time que joga com o Atlético, com um jogador a menos, dá um apagão nos caras, os caras andando em campo. Contra o Botafogo, a gente vê lá o jogo do Botafogo, os caras andando em campo, os caras sem aquele tesão de ganhar o jogo. Tipo assim, entra em campo só pra cumprir tabela, os caras parecem que tá querendo cair pra segunda divisão. O time medíocre assim do Atlético, viu? Ô, Ale Oliveira, não sei se medíocre é o termo correto, respeitando muito a mensagem do amigo aí de Ribeirão das Neves, um abraço pra ele. Não sei se é mediocridade, sabe? Pô, você vai pegar um elenco que tem Hulk, tem Everson, tem Lianco, que até outro dia estavam falando até em convocação para a seleção, que tem Arana, que já teve passagem pela seleção, que tem Alan Franco, jogador de Copa do Mundo, vai jogar a Copa do Mundo ano que vem pelo Equador, titular absoluto da seleção equatoriana. Aí você vai avançando, que tem, além do Hulk, tem Rony, que até outro dia estava ganhando Libertadores no Palmeiras. Eu acho que pode ter muita coisa, não é um time medíocre, é um desempenho medíocre, aí eu concordo, mas não é um time medíocre, né? Não é não. Tem bons... Esse Alexander é um cara que eu acho que está se salvando. O Alan Franco eu salvaria e o Everson eu também salvo. Daí para frente, eu acho que é difícil esses caras todos que você citou são bons jogadores, né? Mas que não estão jogando bem. Então, por isso que eu falei que os bons não estão bem, né? Então, eu salvaria o Alexander, o Alan Franco e o Everson. Nesse momento, eu acho que a temporada como um todo do Lianco é boa, né? Eu acho que a temporada do Lianco é satisfatória. Eu acho que o Scarpa, no todo, na temporada, eu acho que ele passa de ano ali, dependendo se a média for 5, ele passa de ano, sabe? O Coelho passa de ano, mas nesse momento que eu salvaria, só esses três, viu, Tiagão? Olha, se tivesse que tirar alguém, Cláudio, depois do Cláudio, vai pensando aí, Ale, quarta-feira, o que faz? Tira alguém? Você me conta já. O Resendão pra 7K na zona mista, Cláudio. Só um detalhe aí, estamos esperando aqui ainda os jogadores do Atlético, porque o São Paulo vem batendo muito a tecla de, ofensivamente, o Atlético não está conseguindo criar jogadas, incomodar o adversário. Hoje a gente viu, né, no segundo tempo, 1 a mais, não teve praticamente nenhum chute a gol. E foi o setor de ataque que o Galo foi ao mercado, né? No início do ano, Rony, Júnior Santos, Coelho, vamos lá, agora no meio do ano, Reinier, chegou também para o setor ofensivo, o Biel chegou agora também, então assim, o Galo buscou muitos atacantes, né, para esse ano, o Dudu também, mas a turma, eu acho que desse aí, como disse o Ale, né, desses atacantes todos que a gente citou, o Coelho era o único que estava correspondendo. Isso, né? Ainda com esse azar tremendo da lesão do Coelho. Falando em ataque bom, mas aí é bom mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera do Tejuco. Amanhã tem Juventus e Casa Branca no Campeonato Brumadinhense. Juventus tá invicto, voando lá no Tejuco. O jogo é amanhã, 9h45 da manhã, na Arena Mineral do Brasil. Mineral do Brasil, parceira do Juventus. Amanhã na Arena Mineral do Brasil. O Juventus do Tejuco sonhando com a Copa Tatiaia. Tá chegando, hein? Copa Tatiaia, o Juventus contra o Casa Branca. Pra você de Brumadinho prestigiar o Campeonato Brumadinhense. Juventus, melhor que o Galo, que o ataque do Galo, muito melhor, viu? Juventus tá voando, Marcinho, que é o técnico já experiente de Copa Tatiaia, fazendo um grande trabalho. 7K no pós-jogo da Itatiaia, pra ouvir mais da galera e de você, Ale. Pensou no que eu te perguntei? Quem você tiraria, Ale? Você quer o time pra quarta-feira? Vamos lá, então. Era só pra tirar 1 ou 2 ou 3, mas já que você quer escalar, escala aí. O Claudião falou que o Alonso não tá, né? O Alonso tá fora. Não, nem ele nem o Natanael. Natanael você não escalaria, né? Ok. Mas não tem o Saravia também. Tudo bem, eu vou de... Gabriel Menino. Exatamente, Gabriel Menino, Lianco, Vitor Hugo e Arana. Alan Franco, Alexander e Scarpa. Rony, Hulk e Dudu. Nossa, você falou muito rápido, calma, já tô cansado. Tô aqui desde 10 da manhã, filho, vai devagar. Ok. Gabriel Menino na lateral direita. Certo. Lianco e Vitor Hugo na zaga e Arana na esquerda. Ok. Alan Franco, Alexander e Scarpa. E o ataque? Rony, Dudu e Hulk. Dudu? Sim. Tipo, só pra jogar nas costas dele, ó. É hora de você mostrar serviço e agora, porque não tem nada que justifique o Dudu no time titular do Atlético. E, aliás, o São Paulo também não mostra de que confia absolutamente zero no Dudu. Zero. Mas se você pensar em outro nome, você também vai ter dificuldade para justificar. A minha justificativa é: esses caras já jogaram bola um dia. Então, o dia deles mostrarem que eles têm condição, que eles estão ainda vivos, quarta-feira. Então, eu vou apostar em quem já entregou em algum momento. Não necessariamente pelo Atlético, no caso do Dudu, inclusive, mas que já entregou futebol em algum momento. Então, eu iria com essa formação simples. E o Dudu joga por ali, né, Ale? Pela esquerda, normalmente joga onde o Coelho joga, né? Em casa, não tem que recompor tanto. Eu não sei, eu acho que pode ser alternativa, sim, do Sampaoli. Para hoje eu não imaginaria mesmo, não imaginei o Dudu. Agora para quarta-feira, eu acho que está em aberto essa posição no ataque. O Rony aí. marca também, o Dudu, quando ele teve oportunidade, ele também, contra o Cruzeiro no jogo de ida aqui, por incrível que pareça, né? Se você pegar um retrospecto recente, o Tiagão, você vai achar o primeiro tempo,
do primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o melhor momento recente do Atlético. Esse é o melhor momento recente do Atlético. E o Dudu estava lá, inclusive correndo para trás. Acho até que ele cansou ainda no primeiro tempo. Mas o Dudu correndo para trás e tentando agredir, o Rony correndo para trás, tentando explodir no contra-ataque. Eu iria com essa formação mais Esperi e que já jogou bola um dia. O menino não está jogando, o Dudu não está jogando, o Rony não está jogando, o Hulk não está jogando, sabe? O Arana não está jogando, mas já jogaram, já entregaram para o futebol. Alguns entregaram muito para o Atlético. Então eu iria com essa formação e com esse desenho também. Eu quero saber se a galera concorda, o que a galera tá achando do momento do Galo. Alô, Massa! Alô, torcida do Galo, é o pós-jogo Itatiaia 7K. E eu quero ouvir a torcida com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Meu país, BH. Vai ter grandes eventos? Sim! Prefeitura de Belo Horizonte. Seu nome e seu bairro. Fala, meu xará, Thiago Reis. Aqui quem fala é Thiago Canguçu, de Janaúba. Pelo Brasileirão, nós temos ainda dentro de casa 9 jogos. Temos aí que ganhar no mínimo 7 jogos para conquistar 21 pontos, mais 25 e chegar aos 46 e livrar do perigo, né? Vamos aí com Deus. Se Deus quiser, vai dar certo. Xará, o problema é que dentro de casa que o Atlético sofre também, né? Ô, Cláudio, aliás, depois do Bolívar, vamos falar aí os jogos do Atlético a se considerar a Copa Sul-Americana na quarta depois, focando só no brasileiro. O que o Atlético tem pela frente, hein, Cláudio? Tem 2 jogos em casa, Thiago. O torcedor tá falando aí, tem, né? O Mirassol, que é no próximo sábado, time encardido, difícil, que tá fazendo um grande campeonato brasileiro. Próximo sábado, 9 da noite, Arena MRV. Depois tem o Juventude, na terça-feira seguinte, dia 30. Na terça-feira, 9h30. Aí vem aqui no Rio de novo para pegar o Fluminense, dia 4 de outubro, um sábado, 6h30, Maracanã contra o Fluminense. E tem o jogo contra o Sport. Vai ter uma data FIFA, mas o Galo vai cumprir esse jogo, né? Adiado, o Galo vai jogar contra o Sport também na Arena MRV. Então, contando aí, Thiago, tirando Bolívar, o Galo tem 4 jogos no Brasileirão até o início de outubro na parada de data FIFA. Contando o jogo adiado, são 3 na Arena. Mirassol, Juventude e Sport, que é o Lanterna, e joga fora aqui contra o Fluminense no Rio. O Ale, eu diria pra você que essa sequência aí desses jogos em casa vão definir o campeonato do Atlético, Ale. Se o Atlético não resolver essa parada agora, mostrar o que quer aqui na Arena MRV, isso aí vai definir o ano do Atlético, viu, Ale? Eu acho que são jogos viáveis, absolutamente viáveis. Mas que depende muito do Atlético, né? Que futebol que o Atlético vai apresentar? Que nível de jogo o Atlético vai apresentar? Porque a gente tem que levar em consideração que nem com um jogador a mais o Atlético tem conseguido segurar o resultado, né? Não tem conseguido. Então, e vale dizer que esses próximos jogos, todo mundo vai começar com 11, né, o Thiago? Vai começar com 11. Então, é preciso que as coisas fiquem esclarecidas internamente, porque não é possível que tanta gente assim está jogando mal, que nada dá certo, que ninguém sabe, que não tem uma perspectiva, que você não tem uma formação. Não é possível que esses caras que não estão entrando tanto, tão pior do que esses que estão jogando. É muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Então, primeiro a luta do Atlético hoje é com ele. A luta do Atlético é com ele. A partir do momento que ele se resolver, tá acontecendo isso, vamos brigar por isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro, e começar a jogar bola, aí eu acho que é consequência, porque, como disse, não sei se foi o Caixa, acho que foi o Caixa, tem muito time ruim, mas ruim com força aí. Tem muito time que está fazendo muita força para ficar entre os 4 piores. Né? Tem o Sport, o Vitória, o Juventude, são times que estão muito mal, né? Muito, muito mal. Então, sincero e honestamente, não acredito, mas acho que o principal adversário do Atlético é ele mesmo nesse momento.